Fala galera, tudo bom? Tio Willi aqui na área para mais um episódio da nossa série Biblioteca do Tio Willi. E hoje a gente vai falar de um dos meus livros prediletos e também do Bill Gates, beleza? Que é o livro Factfulness, do sueco Hans Rosling. Hans Rosling, ele foi um dos caras que ajudou o Bill Gates a preparar todo o arcabouço mental para como ele ia doar o dinheiro dele na sua fundação, Bill and Melinda Gates. Então, se você quer entender qual é a grande sacada desse livro, espera a vinheta aí e já aproveita e dá o like nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser bom. Fala galerinha, tudo bom? Eu adoro um livro que quebra paradigmas e o livro Factfulness, ele quebra muitos paradigmas, tá? Eu me lembro que a leitura desse livro foi muito gostosa porque eu estava numa viagem para o Marrocos, estava lá em Marrakech com a minha esposa, Rayana, e fala muito sobre o problema que esse livro trata, beleza? O Marrocos, para quem não sabe, é um país onde tem uma desigualdade muito grande. Lá as coisas boas são muito boas e muito sofisticadas, mas também são caras. Só que a maioria das coisas são em nível relativamente baixo e tem muita gente pobre, tá? E esse livro ele fala um pouco disso. O Factfulness, ele traz a perspectiva dos dados e ele contradiz a perspectiva de pessoas. A dinâmica do livro é basicamente o Hans Rosling, ele fazendo perguntas para uma audiência ao vivo, né, uma plateia, e as pessoas respondendo algumas perguntas. E ele vai comparando a percepção das pessoas do ponto de vista emocional e mostrando a realidade dos fatos. Vamos trazer aqui um exemplo. Por exemplo, apesar da evolução tecnológica, parece que as coisas só pioram. Essa é uma percepção que a gente tem do mundo, de que as coisas estão cada vez mais diferentes, no sentido de piorar. A inequalidade entre os ricos e pobres está cada vez maior. Quando a gente olha para pessoas que morrem em desastres naturais, a gente acha que esses desastres estão cada vez mais frequentes, e isso é relacionado ao aquecimento global. A gente começa a ver também o número de anos que mulheres estudam, e as pessoas têm uma percepção muito diferente da realidade disso. Então, excesso de população, terrorismo, desastres naturais, fome, crime, inequalidade de renda e educação são problemas que a população ela tende a pesar muito pior do que na verdade são. E aí, todo o arcabouço do livro é mostrar como é que a gente pode se proteger e tomar decisões melhores a partir de dados, perfeito? Então, ele faz uma provocação. Será que a nossa percepção sobre a realidade está correta? Porque a nossa percepção ela não consegue entender as evoluções que ocorreram ao longo do tempo. E quando a gente fala dessa evolução, gente, a gente não fala de ontem para hoje, de mês passado para hoje, ou até do ano passado para hoje. A gente está falando num perfil no tempo de 40, de 30, de 50 anos. Eles trazem muitas estatísticas para mostrar como que a Suécia, que já era um país rico, ali por volta de 1960, ele continua rico hoje, só que a distância para os países mais pobres diminuiu. A gente pode dar crédito à internet, que meio que horizontalizou o conhecimento no mundo. A gente pode levantar também políticas públicas que trabalharam em cima disso. Mas o importante é reconhecer os nossos viés e a qualidade da informação que a gente tem na hora de tomar as decisões. Ou seja, como é que a gente conecta isso com o nosso mundo de investimentos? Primeiro, a gente tem vários vieses emocionais na hora de investir, que a gente, quando está consciente deles, quer dizer que a gente não vai cair, mas é só que a gente vai estar consciente que a gente pode estar caindo nesse viés. Uma outra coisa importante de você ter claro na tua cabeça é o seguinte: será que as fontes de informações que eu estou pegando são as melhores fontes? Por exemplo, eu estou recomendando para você agora, para de ler Infomoney, para de ler o site do Globo.com para investir. Ali pode ser até bom para você saber do jogo do Flamengo, do jogo do Corinthians, para saber do Big Brother, mas não vai ser uma boa fonte de informações para você investir.
Primeiro, porque todo mundo já sabe daquela informação, então você não consegue ter um lucro extraordinário sabendo disso. Já está embutido no preço essa informação, já está precificado. Você pode discutir se o mercado é eficiente ou não, isso é um assunto até que a gente poderia fazer um curso só sobre isso. Mas o importante é você entender que essas informações muito básicas, elas já estão embutidas nos preços. Então a gente tem que ter uma visão diferente. Onde que é uma boa informação para você se inteirar sobre as empresas? O site de relacionamentos com investidores, lê o formulário de referência, lê o relatório anual, mas ali você tem que ter consciência que há realmente um grande viés, que é o viés da história que o gestor está te contando. E ele precisa proteger o emprego dele. Então você tem que cruzar essa informação com que os concorrentes dessa empresa estão falando. O que a associação daquele setor está trazendo de informação e você saber processar essas informações de uma maneira diferente. Muito não está no que é falado, mas como é processado o que está sendo falado. Beleza? Então, por exemplo, mortes por desastre natural. Há uma percepção, quando a gente para pensar no terremoto, nos incêndios, tsunami, várias outras coisas que acontecem na realidade, de que o mundo está muito mais hostil, que o mundo está muito pior e as pessoas devem morrer muito mais de desastres naturais em relação ao passado. E aí, ele fez essa pergunta no livro, né? Um lugar como Noruega, Finlândia, Suécia, que são países com alto nível de educação. E ele mostrou que esses erros eles foram maiores do que se ele tivesse perguntado para macacos. Então, ele viu lá que a pergunta foi o seguinte: vocês acham que está mais gente morrendo hoje de desastres naturais ou antigamente? E as pessoas apertaram lá que muito mais gente morre hoje de desastres naturais. E aí os macacos, os chimpanzés, eles respondem de maneira aleatória. Ou seja, vai dar uma questão ABC 33% de chance para cada resposta. Então os macacos que não têm nenhum viés, eles vão botar um terço, um terço, um terço. E aí ele viu lá que apenas 25% das mortes que aconteciam há 100 anos atrás ocorrem hoje. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem planos de contingência, a gente tem equipes de salvamento, a gente já planejou o que acontece quando o desastre realmente ele dá o start. Então, quando a gente compara isso, a proporção da população, isso é 6%. Ou seja, a gente tem uma percepção totalmente errada da realidade quando a gente sente com o nosso sentimento, com a nossa empatia de ser humano com relação às pessoas. Porque quando a gente olha lá na CNN, na Globo News, na Bloomberg, aquela criancinha refugiada sofrendo, é claro que a gente sente, é claro que a gente fica emocionado. Só que aquilo acaba criando um viés e a gente começa a enxergar a realidade de uma maneira diferente. É esse tipo de coisa que você tem que tomar cuidado na hora que você estiver investindo. Por quê? Se você investir com as suas emoções, você provavelmente vai tomar uma decisão errada, beleza? E aí, ele começa a dar um grande toque na gente, né? O padrão é entender por que nós pensamos assim. Ou seja, qual que é o padrão que faz a gente piorar muito a realidade em relação ao que ela é? Porque é isso que faz a gente sobreviver. A gente só está aqui como espécie dominante na Terra hoje em dia porque a gente consegue realmente agir em cima das coisas que a gente tem medo. E não tem nada que estimula mais a gente do que o medo de morrer. Esse instinto animal faz com que a gente produza o plano, crie proteção e comece a fazer um trabalho cada vez mais intenso com a percepção correta de que cada vida vale. Enquanto aqui a gente está falando de estatísticas, quando a gente está no 1 a 1 com as pessoas, a gente não transforma essas pessoas em estatísticas. É por isso que a gente pesa emocionalmente muito mais esses fatos do que os números mostram, beleza? E outra coisa, a mídia, ela ganha com medo. Ou seja, ela vai ser estimulada a mostrar coisas que nos deixam com medo, porque isso vai ligar o nosso cérebro. A gente vai ficar com a atenção vidrada naquilo. Quem, por exemplo, nunca percebeu que quando a gente está no trânsito
e tem uma moto caída de um motoboy ou alguém que se acidentou, o trânsito fica lento e não tem como você passar e não querer olhar. Por quê? Porque aquilo é muito chocante. Aquilo, de alguma forma, ativa o nosso cérebro para que a gente tenha uma atenção plena. Porque se tem alguém morto ali, eu posso ser o próximo. Entendeu agora? É a mesma coisa com os investimentos. Se está todo mundo perdendo dinheiro na crise da Turquia, eu vou ficar de olho. Por quê? É uma questão de tempo para essa crise vir para o Brasil. Isso nem sei se faz sentido pensar isso, mas é o que naturalmente acontece com as pessoas. E aí, como é que a gente vê isso na prática? Acidente de avião. Eu não sei se você sabe, mas você morrer num acidente de avião é menos provável do que você ganhar na loteria. E eu tenho certeza que quando você vai jogar na loteria, você acha que ganhar na loteria é muito mais difícil. E quando você entra no avião, você fica com medo, fica imaginando, liga lá para as pessoas que você ama. Você pode até não pensar assim, mas a maioria das pessoas pensa assim, beleza? Quando a gente tem clareza sobre isso, a gente começa a tomar decisões melhores. Eu tenho uma amiga que ela não viaja de avião porque ela tem medo de avião, mas ela não está pensando na estatística, ela está pensando emocionalmente, porque se acontecer comigo é diferente, beleza? Outra coisa que o Hans Rosling ele fala muito, que o mundo ele tende a apresentar para a gente soluções binárias, ou seja, ou é rico ou é pobre, ou é bom ou é mal, ou é violento ou é seguro. E o mundo não é assim, gente. E as ações também não são assim. Vamos lembrar que o nosso foco aqui é trazer experiências, trazer lições para nossa atividade como investidor, tá? Então, há uma simplificação muito grande do mundo que nos investimentos isso pode ser perigoso. Qual que é a melhor maneira para a gente tratar isso? A gente criar categorias. O que são essas categorias? Quando a gente fala de large caps, mid caps e small caps, a gente está criando categorias dentro das ações. Para quem não sabe, large caps são as empresas com maior valor de mercado. Mid caps são empresas que estão no meio dessa amostra. E as small caps são as menores empresas do mercado. Quando eu crio essas categorias, eu consigo com muito mais clareza entender que as empresas grandes elas têm um risco menor do que as empresas pequenas, que têm um risco maior. Beleza? E aí, quando uma empresa pequena está caindo 6%, 7%, eu penso assim, será que essa empresa não está caindo porque tem um grande investidor saindo dessa posição? Ou, quando ela está subindo, será que um grande investidor está montando posição nela? Será que ela está sendo impactada no seu preço? Porque simplesmente ela não tem liquidez suficiente e entrou um grande volume? Quando a gente começa a categorizar as ações dentro do nosso portfólio, da nossa carteira de investimentos, fica mais fácil entender alguns movimentos e esses movimentos eles não nos assustarem, perfeito? E aí, para finalizar, é isso aqui, ó. Qual que é a conclusão? Elimine os vieses da tua carteira de investimentos, do teu processo de decisão. É por isso que eu adoro bater nessa tecla e eu machucar nessa tecla. Enquanto você não tiver um método claro do porquê que você tem que comprar, porquê que você tem que manter e porquê que você tem que vender uma ação, você corre o risco de pegar toda essa confusão que diferencia ruído e sinal e botar isso onde o teu dinheiro está. E é uma coisa que isso não vai gerar tantos resultados. Como eu quero que você tenha resultados, como eu quero que você acelere o teu processo de poupança, de prosperidade financeira, eu já te aviso. Tenha um método claro, objetivo. Quanto mais subjetividade você botar no teu processo de decisão, maior o risco de que os vieses mentais atrapalhem os teus resultados. Esse foi o livro Factfulness. Eu sugiro muito essa leitura para que você evolua não só como investidor, mas também como um ser humano, um ser pensante, beleza? Porque se o Bill Gates e o Tio Uli estão recomendando esse livro, ele realmente vale a pena. E para você mostrar que você gostou desse conteúdo, eu vou te convidar aqui a apertar as notificações para você receber os nossos episódios aí da Biblioteca do Tio Uli. E aproveita, se inscreve aqui no canal,
porque a gente está com aquela dinâmica com o Pablito e você não vai deixar eu perder essa, hein? A gente quer 150 mil inscritos nesse canal até julho de 2021 e eu conto com você. Então vem comigo, porque é só o começo. Tamo junto!